Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas exatamente você vai acompanhar essa conversa para além dos tempos ou para além dos templos, né? É muito característico de que ponto de vista você quer analisar essa nossa roda de conversa. E hoje eu estou acompanhado, muito bem acompanhado, diga-se de passagem, com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan, uma alegria muito grande estar com você. E estamos juntos nessa conversa para além dos templos. Maravilha. Então, sem muitas delongas, né? Hoje a nossa companheira Ana Helena nos deixou, mas semana que vem, nos próximos encontros, com certeza ela estará conosco, com a sua ilustre companhia. Neste 22º domingo comum do ano, o evangelho proposto é Marcos 7, do versículo 1 ao 8º. Aí dá uma pausa, a gente lê também o 14 e o 15, e depois de 21 a 23. Nesse texto, Marcos resume, né, uma grande política que Jesus se envolveu com os religiosos, vamos dizer assim, tradicionalistas do tempo. Marcelo, contextualiza para a gente, por favor, esse evangelho, essa passagem do evangelho. Do qual nós pegamos um pedaço, quase que trechos assim, pincelados, reflete uma discussão ou uma tensão das comunidades primitivas do antigo cristianismo, da época em que o Evangelho de Marcos foi escrito. Até que ponto a igreja deve se abrir aos de fora? Será que é possível possibilitar comunhão na ceia de Jesus de pessoas que não são da nossa religião, se elas pedirem? Como tratar e como lidar com pessoas que não cumprem a lei, as regras litúrgicas? Então, eu acho que essas discussões, por exemplo, os evangelhos começam a discutir que os discípulos de Jesus comem com mãos sem lavar. Atrás desse rito do judaísmo da época de Jesus, e ele fala de mãos impuras, certamente que está o fato de que o Evangelho de Marcos acabou de contar que Jesus partilhou a mesa, o pão, comeu com a multidão no deserto, uma multidão de gente de todo tipo. Portanto, gente pura e gente impura. Gente que estava de acordo com as leis e gente que estava fora. E o capítulo seguinte, o capítulo 8º, conta que Jesus está no estrangeiro e, de novo, reparte pão para todo mundo. Então, como na cabeça dos discípulos formados, que isso era quase um pecado. Era um pecado você comer com um pagão, com um não-judeu. Então, era isso que estava por trás. Curioso porque não é comum, né, a gente perceber esse tipo de discussão, esse tipo de... Como que Jesus vai trazer uma polêmica, né? Como que Jesus vai se envolver numa polêmica onde as pessoas se devem ou não lavar as mãos, por exemplo, antes de se alimentar? Por que essa discussão de uma comida pura, de uma comida impura? Como que você contextualizaria essa passagem, Marcelo? Existem dois critérios de pureza. A pureza legal, a pureza ritual, é aquela que vem provocada pelo rito. E isso é das religiões. E a pureza, se quiser chamar de pureza, né? A ética, é a que Jesus propõe. Então Jesus diz, não é
o que vem de fora que torna você impuro. Porque, de fato, eles consideravam impureza as pessoas que tinham contato com os outros, as pessoas que comiam certas comidas que eram consideradas impuras. E Jesus diz: qualquer comida, toda comida que alimenta é de Deus, foi Deus que criou. Não pode comer carne de porco. Mas o porco é mais limpo ou mais sujo do que o boi, do que a galinha, do que... Quer dizer, é relativo. É claro, hoje nós temos regras alimentares, a pessoa que é vegetariana, ou a pessoa que não pode comer por questões de saúde, é diferente, mas não por questões religiosas. Então, o contexto desse evangelho é uma mudança da religião ritual para a ética de vida. E a ética é uma ética de solidariedade, de amor e de comunhão. Muito bem. Você trouxe aí a questão da alimentação em outras religiões, né? E aí eu começo a pensar. As religiões de matriz africanas, né, Umbanda, Candomblé, tem as comidas de santo, tem também as regras alimentares. Isso também acontece, por exemplo, nas tradições indígenas, né? A gente poderia fazer algum link, a gente poderia dizer que tem alguma coisa a ver o fato dessa posição radical, né, de Jesus, vamos dizer assim, contra as normas do templo, da religião daquela época? A gente não pode fazer leitura fundamentalista. Quer dizer, as regras, a luta de Jesus contra regras alimentares de um judaísmo que insistia na pureza e segregava as pessoas, não podem ser usadas hoje para dizer que Jesus condena os sacrifícios do candomblé, ou da Umbanda, ou de povos indígenas. Não. É uma outra coisa, é um outro critério. Não pode pegar uma coisa feita para um contexto e levar para o outro sem cuidar da contextualização histórica. Então, nesse sentido, por exemplo, há crentes, há cristãos que combatem as religiões afro-brasileiras como sendo idolátricas ou demoníacas, e uma das coisas que acusam são os sacrifícios. Mas, na concepção dos africanos, aqueles sacrifícios não têm o mesmo sentido dos sacrifícios do judaísmo antigo da época de Jesus. O sacrifício da época de Jesus era quase como se fosse pagar um tributo a Deus. E Deus não precisa de tributo. Deus nos ama de graça e se relaciona conosco gratuitamente. Então, a religião que exige tributo é como uma teologia da prosperidade ou do domínio, que hoje tem cristãos que têm. Dê dinheiro para o pastor que Deus lhe abençoa. Pague o dízimo no templo que você é abençoado. Pagar o dízimo pode ser uma questão de justiça com a comunidade que tem gastos. Então, é justo você dar, né, alguma coisa para contribuir. Mas não é que Deus exija para ele que você pague elementos de fé. Não. A graça de Deus é gratuita. Então, nesse sentido, é a fé bíblica. No caso das religiões africanas, o sacrifício de um animal é para devolver a energia à natureza. É uma reciprocidade. A natureza nos dá, nós devolvemos à natureza. Eu não estou defendendo a noção de sacrifício no candomblé. Eu estou dizendo que não pode ser comparada com a Bíblia. É diferente. E aí a Bíblia não condena, não pode condenar, porque não havia naquela época essa relação. Excelente, Marcelo. E como sempre, né, a gente trazendo
as conclusões da nossa roda de conversa, depois de uma belíssima explanação que o Marcelo traz. Penso que precisamos hoje viver, né, dentro de uma ideia de viver a radicalidade, então que a gente viva a radicalidade da profecia de Jesus, né, em denunciar essas religiões que dividem as pessoas em puras e impuras. A gente precisa combater de toda e qualquer forma, por exemplo, o racismo religioso, que até hoje no Brasil as religiões de matrizes africanas sofrem assim de uma forma absurda, avassaladora, preconceitos, tantas posturas racistas, né? E diga-se de passagem que na maioria das vezes são pessoas que se dizem cristãs e fazem isso em nome de um Jesus, né? Ao contrário disso tudo, esse evangelho de hoje nos diz que Jesus não só falou dessas coisas, né? Atravessou o lago, passou para o outro lado. Ele foi ao encontro dos que eram chamados os povos estrangeiros, né? Temos que fazer como ele, passar, nos tornar, vivenciar esse jeito e como nos convida o próprio Papa Francisco de ser e de fazer na prática uma igreja em saída, que é voltada para fora de si mesmo, ela é descentrada, né? Vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Como um fermento da massa, inserida nos movimentos sociais, né? Na sociedade, ou melhor, junto com toda a humanidade que busca construir um mundo novo, possível e necessário. Não é isso, Marcelo? Que beleza, Darlan. Muito obrigado por essa palavra final. Um grande abraço para você, um bom final de semana, bom domingo, né? A você e a todos e todas que acompanham o nosso programa. Beijo no coração. Beijo no coração, Marcelo. Beijo a você, a todos e todas que nos acompanharam. Excelente domingo, excelente semana. E a gente segue, como sempre, caminhando.